E aí galera, tudo certo? Eu sou o Tuti Ramos, dono do canal, e vim nesse vídeo mostrar para vocês a evolução do dinheiro até os dias de hoje, do ouro ao Bitcoin. Porém, antes de começar essa jornada tecnológica e financeira, temos que entender um pouco sobre a história do dinheiro ao longo do tempo, desde o início da civilização. O homem precisou de um meio para trocar bens e serviços. No início, as pessoas usavam o escambo, trocando um objeto por outro. Por exemplo, um agricultor podia trocar suas batatas por uma galinha com um criador de aves. Com o tempo, a humanidade começou a utilizar objetos como moeda, que tinham um valor entre si mesmos. Por exemplo, conchas e pedras preciosas eram usadas como moeda em algumas sociedades antigas. Mais tarde, o metal se tornou o padrão de valor, como o ouro e a prata, sendo as formas mais comuns de moeda. Ao falar de forma resumida sobre a história do dinheiro, temos que entender a importância do ouro nesse tema. O ouro foi uma das primeiras formas de dinheiro utilizadas em várias sociedades ao redor do mundo. Ele era valorizado por sua beleza, durabilidade e a facilidade de moldagem, o que permitiu a cunhagem de moedas em várias formas e tamanhos. O uso do ouro como dinheiro começou na Anatólia, na Turquia, há mais de 2.500 anos e se espalhou por outras partes do mundo. A partir do século XV, o ouro se tornou a principal forma de dinheiro na Europa, substituindo a prata, que havia sido a moeda dominante por séculos. Os primeiros países a adotarem o padrão ouro foram a Inglaterra e a Holanda, seguidos por outros países europeus. O padrão ouro foi um sistema monetário em que o valor da moeda era determinado pelo valor do ouro. A cada país fixava a quantidade de ouro que poderia ser trocada por sua moeda, de modo que as taxas de câmbio entre as moedas fossem baseadas no valor do ouro. Esse sistema foi amplamente utilizado até o início da Primeira Guerra Mundial, quando muitos países suspenderam a conversibilidade de suas moedas para financiar a guerra. Após a guerra, alguns países tentaram restaurar o padrão ouro, mas o sistema entrou em colapso durante a Grande Depressão da década de 1930. Ainda assim, o ouro continuou sendo um importante depósito de valor e foi utilizado para lastrear as moedas. Muitos países até na década de 1970, quando o sistema Bretton Woods foi abandonado. Desde então, o ouro tem sido negociado no mercado internacional como uma commodity, sem ser vinculado a nenhuma moeda específica. No entanto, no passado, transportar grandes quantidades de ouro e prata não era prático, demandava logísticas, custos, além de ser muito perigoso. Então, as pessoas começaram a guardar seu dinheiro em instituições bancárias, recebendo recibos que podiam ser utilizados como dinheiro. Esses recibos se tornaram conhecidos como notas de banco. Com o tempo, os governos começaram a emitir suas próprias moedas, e os bancos foram autorizados a emprestar dinheiro à taxa de juros. Isso levou a um sistema bancário moderno, em que as pessoas mantêm o seu dinheiro em contas bancárias e utilizam cartões de crédito e débito para fazer compras. Durante a história, várias moedas além do ouro e da prata foram usadas para o comércio internacional e se tornaram conhecidas como moeda de reserva. Uma moeda de reserva é aquela que é mantida em grandes quantidades pelo governo e empresas para realizações de transações internacionais. Aqui estão algumas das moedas que dominaram o mundo ao longo da história. Dinar árabe, a moeda original do mundo islâmico. O dinar foi cunhado pela primeira vez em 698 e foi utilizado por muitos governos muçulmanos por séculos. O dinar era uma moeda de ouro e prata, o que tornava muito valioso. Florim florentino.
O florim florentino foi a moeda da cidade de Florença, na Itália, durante os séculos 8 e 9. A moeda foi amplamente usada em toda a Europa para transações comerciais internacionais e foi a primeira moeda a ter um valor fixo em relação às outras moedas. Dólar espanhol. O dólar espanhol, também conhecido como peso, foi a moeda mais importante do mundo no século XVI. Foi a primeira moeda a ser utilizada globalmente e era aceita por todo o mundo. O dólar espanhol foi amplamente utilizado para comércio com as colônias espanholas nas Américas. Libra esterlina. A libra esterlina foi a moeda mais importante do mundo durante os séculos 18 e 19. Ela se tornou uma moeda de reserva mais importante do mundo durante os séculos 19 e ainda continua sendo uma das moedas mais importantes até hoje. A libra esterlina foi utilizada como a principal moeda do comércio mundial, especialmente durante a era colonial britânica. Dólar americano. O dólar americano se tornou a moeda mais importante do mundo após a Segunda Guerra Mundial. Isso ocorreu devido ao poder econômico dos Estados Unidos. Emergiram como a principal potência econômica do mundo, tendo tornado o maior produtor e exportador de bens e serviços. Ao mesmo tempo, a maioria dos outros países industrializados, especialmente os europeus, estavam em ruínas após a guerra. Os Estados Unidos viram a oportunidade de estender sua influência econômica e política no mundo pós-guerra, e a criação do Plano Marshall em 1948 foi uma peça-chave nesse processo. Esse plano forneceu ajuda financeira e material para a reconstrução da Europa, que ajudou a reativar sua economia e criar laços comerciais e políticos mais fortes com os Estados Unidos. Como parte desse processo, o dólar americano se tornou a moeda de reserva mundial, ou seja, a moeda que os bancos centrais e os governos de outros países mantinham em suas reservas internacionais para o uso de transações comerciais internacionais e para proteger-se contra as flutuações cambiais. O dólar também se tornou a moeda preferida para contratos internacionais de commodities, como petróleo, e para empréstimos internacionais. O sistema monetário internacional, baseado no dólar, formalmente estabelecido em 1944 na Conferência de Bretton Woods, que criou o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial. O dólar americano foi escolhido como a moeda de reserva mundial e as outras moedas foram fixadas em relação ao dólar. O valor do dólar era, por sua vez, definido em relação ao ouro, no que ficou conhecido como padrão ouro-dólar. No entanto, esse sistema entrou em colapso no início dos anos 1970, devido ao aumento dos gastos do governo norte-americano na Guerra do Vietnã, em programas sociais domésticos que levaram a um déficit orçamentário e uma inflação crescente. Em 1971, o presidente americano Richard Nixon suspendeu a conversibilidade do dólar em ouro, encerrando efetivamente o padrão ouro-dólar. Desde então, o dólar continuou sendo a moeda de reserva mundial e a principal moeda para transações internacionais, embora tenha enfrentado desafios de outras moedas, como o ouro, iene japonês, o renminbi chinês, especialmente nos últimos anos. No entanto, o poder econômico e político dos Estados Unidos e a força de seu sistema financeiro continuam a sustentar o papel do dólar como a moeda mais importante do mundo. Vendo esse breve relato sobre a história do dinheiro, podemos observar a questão geopolítica, onde as guerras causaram ciclos na sociedade, fazendo em cada momento da história uma moeda diferente dominar o cenário mundial. E isso está muito relacionado à sua centralização estatal e à força com que esse país atua no mundo. A internet, em particular, revolucionou a forma como o dinheiro é utilizado e transferido em todo o mundo. Com o surgimento da internet, as pessoas agora podem comprar e vender produtos e serviços online, transferir dinheiro entre contas bancárias, enviar dinheiro para outras pessoas em diferentes partes do mundo e até mesmo utilizar criptomoedas como o Bitcoin. O surgimento da internet
permitiu a criação de novas formas de dinheiro eletrônico, como cartões de crédito, débito e pré-pagos, que podem ser utilizados para compras online em lojas físicas. Além disso, os bancos e outras instituições financeiras criaram sistemas de transferências eletrônicas de fundo que permite que as pessoas enviem e recebam dinheiro de forma rápida e segura, sem a necessidade de visitar uma agência física. O mundo está globalizado e as pessoas fazem negócios globais. A internet encurtou os caminhos dos povos e era preciso uma moeda global que não tivesse dono, onde você não fica refém de um sistema bancário para aquisição de bens e serviços. Foi nesse contexto e a necessidade que aconteceu o surgimento das criptomoedas, como o Bitcoin. Em suma, a história do dinheiro está em constante evolução e a tecnologia tem sido um dos principais motores dessa evolução. O surgimento da internet e das criptomoedas representa um novo capítulo na história do dinheiro, com o potencial de oferecer novas formas de transações financeiras e um sistema monetário mais justo e inclusivo para todos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal Tuti Ramos e deixe seu like e comentário. Obrigado e até o próximo vídeo do canal.